Quando Elon Musk compra o ex-Twitter e transforma no X, em busca dessa liberdade de expressão, ele também deixou muito claro que a luta era contra o wokeismo, que era a agenda woke dos progressistas. E não podemos esquecer que todas essas figuras, todos esses personagens alimentaram e foram grandes financiadores também dos democratas, do Partido Democrata americano, que depois traiu a sua própria militância, dizemos assim, implementando essas agendas totalitárias e dificultando ainda mais o acesso à informação e também nesse combate à verdade, porque muitas dessas agendas sufocaram a verdade, trazendo somente a mentira. E a gente observou isso durante anos, nos últimos anos, que foi sido, né, alimentado também pelo Mark Zuckerberg. Eu fui uma grande crítica do Mark Zuckerberg por anos, desde a época da pandemia, porque muitos canais ali, inclusive o meu, inclusive de muitos colegas jornalistas, foram censurados pelas informações que nós trazíamos em relação à pandemia. Mas isso também já começou antes das eleições americanas, com o discurso político que vinha sendo feito, que era completamente balanceado através das redes sociais. Ou seja, era tudo um plano de poder. Só que, nesse momento, o que nós vemos? Nós assistimos que a maioria da população mundial se revoltou contra isso, até mesmo as próprias pessoas que ajudaram que essa agenda fosse adiante se viram com problemas, porque muitas empresas também que aderiram à agenda globalista tiveram que dar um passo para trás, porque se foram boicotadas, muitas delas tiveram que mudar a linguagem. A gente viu através da moda o que acontecia com grandes nomes aí como Balenciaga, que a gente está falando de alguns anos atrás aí, que colocava essa questão da pedofilia, enfim, tentando normalizar tudo isso. Então eles foram sendo destruídos pela própria população através dos seus comentários nas plataformas. Agora, o ponto principal aqui, que o próprio Zuckerberg fala em relação a esse depoimento que ele deixou hoje nas suas redes sociais, é a questão política que envolve tudo isso. Ele deixou claro que, através do governo de Joe Biden, e isso também a gente já tinha trazido uma matéria em relação a isso, que foi os e-mails de Anthony Fauci, que nessa troca de e-mails eles se organizaram para manipular a opinião pública, ou seja, censurando as pessoas, médicos, pesquisadores, revistas científicas que traziam informações relevantes para a população no momento de pandemia, que esses pontos eram colocados para baixo do tapete e os fact-checkers, que são os vassalos do sistema, comandavam tudo isso e censuravam as pessoas sem ter o direito ao contraditório. Mesmo que nós apresentássemos informações, documentos, provas, evidências, que aquilo que eles estavam censurando era verdade, nós não tínhamos a quem recorrer. Ou seja, você simplesmente era banido da plataforma. Então, hoje, diante dessa nova conjuntura que nós estamos assistindo, não deixa de ser uma vitória para a população mundial em geral. Só que aqui tem várias ressalvas a fazer. Obviamente, hoje, o mundo mudou, porque a administração Trump está já oficialmente no poder. O encontro que o Mark Zuckerberg teve com Donald Trump no dia 27 de novembro de 2023, antes que o ano acabasse, foi fundamental para que ele mudasse todas as suas diretrizes. Nós sabemos que Zuckerberg não apoiou o governo democrata, que ele foi também um grande financiador do Partido Democrata por muitos anos, mas nessas eleições ele resolveu ficar neutro nas eleições americanas esse ano. Mas o ponto foi quando Donald Trump levou o tiro, né, um atentado ali contra Donald Trump, que Zuckerberg se pronunciou em relação a isso e disse que ele realmente sentia muito orgulho de como Donald Trump tinha reagido a esse atentado e que ele, de fato, era uma força e uma potência para os Estados Unidos. Ou seja, foi encontrar com Donald Trump em Mar-a-Lago no dia 27 de novembro.
o teor da conversa desse encontro não foi revelado, porque o encontro também não foi registrado. Não sabíamos o teor do que tinha acontecido lá dentro, mas hoje nós podemos observar, de fato, os resultados e os frutos desse encontro. Tanto é que na semana passada, toda a organização Meta, a empresa Meta, começou a ter várias mudanças no seu board administrativo. Aqui na semana passada, o Zuckerberg ele já nomeou Joel Kaplan, que é o executivo do grupo Meta, e que ele era próximo ao Partido Republicano, como novo chefe de políticas globais do grupo, no lugar de Nick Clegg, que era o ex-primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2015. Então, isso também já é uma grande mudança para esse discurso do chefe de políticas globais, que é muito ligado a Donald Trump, dentro do grupo Meta. E também, nessa segunda-feira, ele anunciou a entrada no conselho de administração do Meta de Dan White, que é aquele o chefe do Ultimate Fighting Championship, que também é muito próximo de Donald Trump. Ou seja, obviamente, Trump está reorganizando toda essa situação das redes sociais, que também são empresas americanas, têm seus interesses dentro do mercado para liberdade de expressão e também político e de intenções políticas, porque nós estamos numa guerra cultural e hoje é uma grande arma na mão de Donald Trump ter aliados como Mark Zuckerberg e Elon Musk para o grande desespero da classe progressista e esquerdista que hoje estão realmente com sérios problemas para resolver. Vamos ver como o Supremo Tribunal Federal vai reagir diante dessas novas nomeações, diante dessas novas políticas e diretrizes do Instagram, do grupo Meta, porque realmente eles têm um problema para resolver, né, porque eles foram chamados na causa diretamente através do pronunciamento de Mark Zuckerberg como um governo, com uma Suprema Corte que trabalha aí no sigilo, ou seja, um deep state que está funcionando para regulamentar o discurso que deveria ser um discurso aberto, sem censura, mas que a Suprema Corte brasileira foi nomeada aí e eles veremos se dobrarão a aposta ou se novos acordos virão. Tudo isso a gente vai ver nos próximos meses, após a posse de Trump e após também todas essas medidas começarem a valer. Porque, como mesmo Mark Zuckerberg diz, isso vai começar a valer somente para os Estados Unidos, que é o primeiro país que vai ser beneficiado com as novas diretrizes.